Bom dia! Vamos dar continuidade à leitura da palavra de Deus. Você já leu a Bíblia hoje? Creio que ainda não, né? Então, vamos ler juntos? Pegue sua Bíblia e abra no livro de 1 Coríntios, que fica no Novo Testamento, certo? No capítulo 2. Então, hoje, 1 Coríntios 2. Vamos ler juntos. Nesse momento, é só ligar aqui a minha internet de fora, porque a de casa tá meio turva, né? E 1 Coríntios 2, capítulo 2, tá? Nós vamos ler. E fala a mensagem a respeito de Cristo crucificado. Então, hoje eu vou falar de quê? Naquilo que eu acredito, né? Que Jesus veio e morreu pelos meus pecados. E a gente vai ler sobre isso agora em 1 Coríntios, dividindo com você essa leitura da Bíblia, tá? Daqui a pouco esse vídeo vai estar lá no canal Ranildes Barros, que é o nosso canal no YouTube, da leitura da Bíblia. Então, no meu canal você só vai encontrar a leitura da Bíblia. Se você tem dificuldade na leitura, achou um canal que vai te ajudar, tá bom? Vamos começar a leitura. Diz assim: meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras, nem grande sabedoria. Paulo falando. Porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo. E principalmente a sua morte na cruz. Então ele disse que quando ele era muito sábio, né, Paulo? Estudioso, né? E ele disse que quando ele foi falar de Jesus, ele esqueceu tudo que ele já tinha estudado de religião e foi apenas falar da morte da cruz. 3. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana. Então ele disse que o que ele foi falar, ele não aprendeu, foi dado por Deus, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus, né? Então ele diz aqui para aquele povo que o que ele foi falar ali, ele não aprendeu com ninguém. Deus deu sabedoria e fez com que ele falasse aquilo que ele queria. Quer poder maior? Não tem, né? 1 Coríntios 2, agora o versículo 6. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem da sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. 8. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como diz a Escritura Sagrada, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então você, como eu, a gente não tem nem noção do que está preparado para nós na glória. Eu sei partes, né? A gente sabe partes, as partes que Deus nos deixa saber. Mas o resto da glória, a gente não sabe. 10. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo. Amém. Até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. 11.
quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele e que conhece tudo a respeito dele, e quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nos recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Então, é o Espírito Santo que me dá a sabedoria aqui para ler com vocês e para explicar aquilo que o Espírito Santo quer que eu explique a vocês, certo? 13. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Verdade. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. 14. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucuras para essas pessoas, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Mas, por a verdade, daqui a pouco eu explico, hein? 15. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém, ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Ok? Então, olha só, aqui nesse capítulo 2, ele fala isso, que é Deus que nos escolhe. A sabedoria que temos vem de Deus. Por exemplo, eu não fiz nenhum seminário, nada disso. Mas Deus colocou no meu coração o desejo de fazer esses vídeos e de começar um canal no YouTube com relação à leitura da Bíblia, porque eu sei, nesses anos que eu tenho de cristão, né, eu aceitei com 21, eu tenho 47, então tem uma estradinha aí que não é nada, tá? Tem pessoas que aceitaram ontem, que talvez saibam mais do que eu, né, porque é Deus que nos dá a sabedoria. Mas Deus nos mostra algumas coisas. E eu vejo nessa caminhada o quanto é difícil a constância da leitura da Bíblia. Eu mesma ainda não terminei, né? O canal já vai para 3 anos que está lá no YouTube. E eu ainda não terminei. Eu estou em Miqueias, né? Quando eu acabar o Velho Testamento, eu terminei de ler pela primeira vez. Então é difícil. Às vezes você lê e não entende. Então é o Espírito Santo de Deus que faz clarear aquilo que ele quer que eu fale aqui. Né? Então ele fala aqui que a sabedoria que Paulo tinha de estudos de nada adiantava para pregar o Evangelho. Né? A sabedoria que vem do alto, que vem do Espírito Santo de Deus é bem maior. E as pessoas não entendem. Aí ele fala aqui que se a pessoa não for espiritual, ela não vai entender. E eu já comentei isso em outros vídeos lá no canal. Que eu não posso dizer que pegar esse lápis é pecado, isso é um exemplo, tá? Se eu não consigo ver que isso aqui é pecado, certo? Então é isso que o pecado faz com a gente. Ele cega a gente de uma maneira que eu não consigo ver que aquilo é pecado. Então isso é quando você ainda não é espiritual. Mas quando você é espiritual, você consegue ver claramente aquilo que é certo, aquilo que é errado. E aí você busca querer fazer aquilo que é certo. Entendeu? Então isso é ser espiritual, isso é ter olhos espirituais, é conseguir ver, o perigo, que quando você ainda não tem a Cristo, você não consegue ver, certo? E tem coisas, também no longo dessa caminhada, que a gente vê que só Jesus pode ajudar, né? Como livrar das drogas e outras coisas mais, alcoolismo e outras coisas, só Jesus pode fazer diferença. Às vezes só um remédio não dá jeito, né? Você tem que querer e pedir ajuda. Porque ainda tem uma coisa, a palavra de Deus diz que Deus, ele sabe tudo o que a gente quer. Mas ele diz que nós precisamos pedir. Entendeu? Ele não vai te dar se você não disser que quer, né?
E outra, aí já vem um lado sábio que nós temos que ter. Quando você orar, uma dica: Senhor, me dá isso aqui, né? Outro exemplo, né? Me dá esse lápis, mas só se esse lápis for me fazer bem. Se esse lápis for para minha morte, para que aconteça algo de errado, não me dê esse lápis. Você já sabe. Peça coisas que seja de comum acordo com o coração do Senhor, né? Porque o teu pai aí, a tua mãe te dá coisas boas, e ele é humano. Imagine Deus, que é o criador do mundo. Ele não vai querer te dar tudo de bom, mas peça sabedoria vinda dele, tá bom? Em tudo, até mesmo na cura. Tem gente que acha que quando ele ora para Deus curar alguém, a pessoa não é curada, ai, Deus não ouviu a minha oração. Não peça. Senhor, cura se for da tua vontade. Você não sabe se aquela cura para aquela pessoa vai ser para coisa boa ou para coisa ruim. Isso é maturidade espiritual. De aceitar o que é melhor. Pense nisso. Vamos orar. Acabamos de ler 1 Coríntios 2, bem pequenininho, né? Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais uma leitura. Obrigado por nos mostrar, Senhor, que a sabedoria que temos de Deus vem de Ti, do Teu Espírito, que independe de estudo, independe de inteligência, Senhor. Tu usas quem Tu queres. E eu te agradeço por me usar, Senhor. Continua usando a minha vida, a minha boca, o meu ser, Senhor, para a Tua honra e a Tua glória. E nos faz entender e sermos sábios de querer só aquilo que está de acordo com a Tua vontade, Deus. Que nós possamos entender isso, para que nós possamos viver melhor aqui e na eternidade. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço por essa manhã. Amém. Um beijo. Olha minhas bíblias. Deixa eu mostrar para vocês minha obra de arte. Leia a Bíblia e faça a oração.